psicanalista na área cristã, Roberta Sara. Que você possa aplaudir o nome do Senhor e que ela seja um vaso, um instrumento nesta tarde, em nome de Jesus. Amém? Boa tarde, mulheres queridas. Cumprimento todas com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Podem se assentar. Que delícia estar aqui, que gostoso, né? Voltar um pouquinho para a terra natal. Sou um pouquinho de Sorocaba também. Tenho uma história muito linda com essa cidade. Aliás, sobre o que eu vou pregar hoje, acho que é muito do que eu vivi na Universidade de Sorocaba. Se tem um lugar que eu fui desconstruída no meu eu, foi aqui. Mas é desconstrução para que a gente possa se conectar à nossa originalidade, à essência daquilo que Deus fez, que está dentro da gente, enterrado muitas vezes por traumas, por dores, por feridas e por tantas coisas que a vida nos traz, né? Então é uma honra poder estar aqui com vocês. Eu agradeço o convite da pastora Gláucia, da pastora presidente aqui desta igreja também. Já ministrei aí em algumas SES também de Sorocaba. A pastora estava até falando que quando ela me viu ministrar, foi no ano de 2015, e eu só tinha o livro Saradas para Sarar. E aí quando ela foi me pesquisar ali no Facebook para ver se havia possibilidade de um convite, já tinha 5 livros dela. Meu Deus, cresceu o negócio, fluiu. Porque as dores nos faz, né, gente, aprender, e o aprendizado, ele deve ser compartilhado. Então, nós realmente temos que nos dispor ao Senhor, para que Ele possa fazer fluir aquilo que Ele tem nos confiado. E até mesmo os nossos desertos e até mesmo as nossas dores são nesses lugares que você tanto não quer estar, mas é nesse lugar que o teu caráter é forjado, é nesse lugar que realmente você vai se conectando com a força que vem do alto. E aí, então, eu estarei ali com o meu esposo, minha filha, na livraria, ao seu lado direito, tá? Na saída do evento. Então, vocês podem se dirigir ali para a livraria para adquirir os livros. Saradas para Sarar é a minha história, o meu testemunho, que eu conto desde o meu nascimento e, em detalhes, o meu processo de cura emocional. Depois vem o Desconstruindo o Meu Eu. Esse livro, ele é bem base do que eu vou falar aqui hoje para vocês. Eu falo que é um livro para crente. Quem quer ser crente de verdade, né, gente? Tem que passar pela olaria, porque senão não vai dar. E esse livro, ele vai falar basicamente sobre o comportamento humano, como você desconstruir um comportamento, como que você ser reconstruída, se conectar com Deus, na essência realmente ali de uma vida espiritual saudável, não dentro daquilo que a gente aprende muitas vezes como a religião nos ensina, mas o que Cristo realmente nos ensina, né? Aí depois que Deus nos desconstrói, Ele vem nos reconstruindo e fazendo com que nós possamos crescer. O tempo de crescimento, ele vai falar sobre isso, sobre o nosso crescimento na vida, na fé, no nosso casamento, nas relações, mas principalmente nos processos de espera. A gente tem ouvido muito falar hoje sobre processos, e a vida envolve processos. Então, esse livro é como você passar pelos processos da vida, obtendo excelentes resultados, né? Porque às vezes a sua atitude faz com que você fique mais tempo no deserto e que você não cresça, né? Você fica estagnada, aí você vê a irmã crescendo, você tem inveja, aí você fala, nossa, mas Deus ama mais ela do que a mim, aí você se ressente com Deus, você se vitimiza e fica paralisada, porque enquanto você não abrir a sua mente e não evoluir, você não vai alcançar aquilo que Deus tem. Os ciclos emocionais, ele vai falar basicamente de ciclos mesmo, né? Aquela história que você está repetindo as mesmas situações. Você continua atraindo relacionamentos destrutivos, você continua atraindo pessoas que te manipulam, você continua atraindo sentimento de rejeição. Você que é solteira, você continua atraindo rapazes que não te valorizam, que abusam emocionalmente de você. Por que que isso acontece? Se você já está na igreja, se você é batizada, se você até mesmo fala em línguas, por que que você vive repetindo ciclos na sua vida? Esse livro vai explicar o porquê de uma maneira muito clara, porque nós somos corpo, alma e espírito. E parte também do que nos faz ficar dentro ali do mesmo processo está ligada ao nosso cérebro, né? Uma questão química e biológica mesmo, que aí você vai aprender como romper isso. E por último, queridinho, mais forte que sua dor. Acho que eu não preciso nem falar, o título já diz tudo, né? Basicamente, esse livro, ele é sobre rejeição e sobre traumas da vida, como você se curar de tudo isso e desenvolver uma autoestima equilibrada, né? Porque a gente vê no mundo as mulheres se levantando, ok, é legal, mas o mundo vem com um discurso de ser poderosa, de ser autossuficiente, e não é essa a maneira equilibrada para você se sentir segura e cumprir o seu chamado. Todos eles têm desconto, fala lá com meu marido que ele faz um descontinho para vocês, tá? Para vocês serem abençoadas e abençoar a vida de outras pessoas.
Quem aqui ainda não conhece o meu trabalho, pode acessar lá as redes sociais, Instagram e Facebook, é robertasara.escritora, tá? E lá no YouTube é só digitar Roberta Sara. Semanalmente eu disponibilizo uma aula gratuita na Escola das Emoções, onde eu vou falar sobre vários temas que envolvem essa nossa vida emocional, comportamental, relacionamento, porque nós precisamos, gente, aprender, né? A própria Bíblia diz que nós muitas vezes perecemos por falta de conhecimento. Então temos que ter essa sede de aprender, de caminhar e conhecer mais a Deus, mas também aprender sobre nós. Porque é muito fácil a gente culpar a Deus ou culpar o diabo pelas coisas que estão dando errado na nossa vida, mas nós não buscarmos nos conhecer. Você sabia que em grande parte as frustrações que nós vivemos hoje, as dores inclusive que nós vivemos hoje, é por falta de autoconhecimento. Porque quando eu não me conheço, eu vou me colocar em situações que vão favorecer aquilo. Quando eu não me conheço, eu não sei o porquê que alguém olhou estranho para mim e aquilo na verdade feriu a mim. Se feriu a mim, se incomodou a mim, é um conteúdo meu. Mas normalmente o que eu faço? A outra que não gosta de mim, ela não vai com a minha cara, é o que o santo não bateu. Eu penso, mas não é o mesmo santo, Espírito Santo? Né? Então, às vezes eu pensava essas coisas. Mas tem isso, né? Tem pessoas que não há conexão e tem pessoas que você interpreta e entende como se a pessoa não gostasse de você. E não adianta fugir, gente. A nossa vida é pautada em relacionamentos, né? É muito fácil a gente, inclusive, não estar dentro da igreja. Por que tem se levantado uma geração de que, eu não preciso ir na igreja? Porque é ruim para a igreja, gente. Quem se envolve de verdade com a igreja vai ter briga, né, gente? Como diz, vai ter treta, né? Vai ter briga, porque é relacionamento. Só que é aquilo que a palavra diz, como ferro afia o ferro, o homem é o seu companheiro. E é nessa relação, é nessa comunhão, é muitas vezes nas dificuldades que a gente vai aprendendo a se conhecer, a se curar e a amadurecer. Porque esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Paulo vai dizer muito nas cartas dele para as igrejas sobre amadurecimento, que possamos ser crentes maduros, cristãos maduros, né? E não é fácil ser maduro, gente. Por quê? Até falo muito isso nesse último livro meu. A capa está aqui, é uma menininha. Cada uma de nós aqui, não só mulheres, mas homens também, é que hoje, né, o foco aqui é mulheres, mas cada um de nós tem uma criança, a criança que nós fomos, a criança que habitou dentro de nós, que viveu, que sofreu, que interpretou situações, que deu significado a coisas, que ainda te fere e que ainda te move. A questão é que se o que passou não ficasse no passado, estava tudo bem. O problema é que está tudo registradinho nas suas memórias, no seu inconsciente, e isso de alguma forma te move hoje. Isso de alguma forma faz com que você muitas vezes crie situações que te sabotam, que te prejudiquem. Então quem quer ser livre aqui, gente? Quem quer viver a vida que Jesus conquistou na cruz por nós, que é uma vida abundante? Jesus não fala uma vida meia boca, gente. Ele fala vida abundante. Paulo vai dizer, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então quando a gente pensa no sacrifício da cruz, gente, não é apenas para irmos ao céu, o que é lindo e maravilhoso. Mas se fosse apenas para você ir ao céu, quando você aceitou Jesus, você já estava lá. Se Deus te mantém aqui é porque existe um processo de amadurecimento, um processo na sua vida, que vai inclusive interferir na vida das pessoas à sua volta, amém? Então vamos estar preparadas aí para a gente ser pessoas melhores, né? Para a gente deixar o oleiro trabalhar em nós, para que a gente seja tudo aquilo que o Senhor quer que nós sejamos, amém? Então eu quero ler aqui com vocês Eclesiastes, capítulo 3, eu vou ler o versículo 1 e uma partinha do versículo 3. Se vocês estiverem anotando, obrigada ali, o pessoal já da mídia é rapidez, hein? Eclesiastes 3, 1 vai dizer assim, na minha versão é a NVT, a nova versão transformadora, tá? Vai dizer, há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Esse é um princípio, né, gente? É um princípio. E aí eu vou falar hoje sobre várias etapas da olaria, várias etapas da desconstrução do nosso eu. E aí você vai pensando aí em qual etapa que você se encontra, porque há um tempo certo, um momento certo para cada atividade debaixo do céu. Então, às vezes uma etapa vai caber na sua irmã, outra vai caber na outra, outra vai caber na outra. Detalhe, gente, só para deixar bem legal assim, esse processo, né, de olaria, de desconstrução e de reconstrução é durante toda a nossa vida, tá? Eu sei, é ruim ouvir isso, né? Mas assim, tem hora que você fica mais lá,
Aí tem hora que você dá uma saidinha, daqui a pouco o papai pega na mão, leva a gente de volta para uma outra fase, porque nós precisamos sempre estar sendo ajustadas, né? Eu tenho dito muito para mim uma frase que o Espírito Santo falou no meu coração recentemente, depois de 10 anos de processo de cura, gente. Eu iniciei um processo de cura, eu já era cristã desde os meus 5 anos de idade, mas só foi aos 32 anos que eu realmente entendi quem Deus era, eu entendi quem eu era. Eu entendi que eu falava que amava Jesus, participava das coisas que tinha na igreja, fazia teatro, dançava, cantava, mas que na verdade eu não me relacionava com esse Cristo. Eu me relacionava com a religião. E essa mudança na minha vida que começou em 2012, gente, tá aí para 10 anos, né? E Deus tem falado muito ao meu coração, nunca se esqueça daquilo que sempre deve ser lembrado. Então, às vezes você fica assim, mas eu vi isso, mas de novo isso. É mais do mesmo. Gente, é mais do mesmo. Vir à igreja todo domingo, às vezes é mais do mesmo. E quem diz que o mesmo é ruim? Deus traz novidade de vida, muitas vezes traz, mas a base vai ser a mesma. Paulo vai dizer que quem coloca outro fundamento acima daquele que foi colocado, está errado. Porque o fundamento não muda. Então vai ser mais do mesmo. Experimenta no seu casamento você ficar sem falar que ama, você ficar sem elogiar o seu marido, você ficar distante dele, porque todo dia falar que ama, todo dia fazer comida, todo dia fazer aquilo. Essas coisas que nos mantêm vivos, não é verdade? Então, às vezes a gente precisa ouvir mais do mesmo sim, porque Deus sempre vai trazer de uma maneira diferente, sempre vai nos lembrar daquilo que não pode ser esquecido. Opa, peraí, cérebro, lembra daquilo? Você fazia isso, você buscava Deus, você se trancava no quarto. O que aconteceu com você? Por que você não faz mais isso? Né? Então, você precisa muitas vezes retomar algumas práticas, tá? O versículo 3, uma parte do versículo ali, a parte final do versículo 3 de Eclesiastes 3, vai dizer tempo de derrubar e tempo de construir. E eu queria pegar a palavra derrubar, porque hoje nós vamos falar aqui sobre tempo de derrubar. Nós vamos derrubar o que, gente? Estruturas emocionais, estruturas de defesa. Sabe o seu orgulho, querido, de estimação, que você fala, não sou orgulhosa. Tem gente que tem orgulho de não ter orgulho. E aí já tem orgulho, né, gente? Não tem jeito. Ter orgulho de não ter orgulho, você já teve orgulho. Mas o que acontece? Muitas vezes quando você fica ressentida, não tô com raiva, só não quero passar mesmo lá da rua. Não, porque eu não quero falar com ela, né? E aí você conta a história para um e conta para outro. E muitas vezes você tá com aquela coisa te ferindo, te machucando. Isso são estruturas de defesa que precisam ser quebradas. Porque se você não se render ao Senhor, você não vai viver realmente tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Então eu queria falar sobre algumas etapas, e a primeira é a escolha do barro. A escolha do barro, né, gente? Quando um oleiro, ele vai, vamos imaginar que ele vai pensar num vaso, né? Nós temos muito esta, vamos dizer, essa simbologia dentro da Bíblia, dizendo que somos barros, né? Que nós somos vasos de barro que contém o poder de Deus. Lá em Ezequiel tem uma parte que vai dizer sobre Jeremias descendo ali na olaria para conhecer o processo e tudo mais. Então, nós somos considerados isso. E quando o oleiro vai pensar então no vaso, ele vai escolher ali o barro. Só que ele encontra esse barro todo sujo. Ele encontra cheio de cascalho, de pedra, de raízes, de planta, de várias coisas. Assim é Deus conosco. Quando Deus nos encontrou, por mais que você tenha nascido no meio cristão, como praticamente eu nasci, ainda assim quando Ele nos encontra, quando Ele tem aquele encontro conosco, e nós temos aquele encontro com Ele, nós estamos sujas. Nós estamos muitas vezes com essas pedrinhas. Nós estamos muitas vezes com algumas raízes que precisam ser retiradas. E o que é isso? Você fala assim, imagina, mas eu não peco. Eu não falo palavrão, eu não fumo, eu não bebo, eu não vou para balada, eu não mato, eu não roubo, não traio meu marido. Tudo certo. Sim, gente, né? Claro que obviamente que isso é o que a gente sabe da cartilha que não devemos fazer. Mas mágoa, ressentimento, ferida, falta de perdão. Muitas vezes nós estamos com essas pedras, muitas vezes nós carregamos essas coisas dentro da gente, amargura, sentimento de rejeição é uma pedra, porque se você entra na igreja e você se sente rejeitado pela diaconisa que não te cumprimentou, ou que as pessoas dão para você, parece que nunca é suficiente, você está sempre esperando mais, você nunca se sente amada, você tem uma pedra de rejeição dentro de você que precisa ser retirada. Às vezes você se compara todo o tempo. Você nunca consegue valorizar e celebrar o que Deus deu para você.
Você está sempre achando que a outra fala melhor, que a outra faz melhor o trabalho. Você se compara lá no seu local de trabalho, você se compara aqui na igreja. Isso é uma pedra que está impedindo com que você possa ser um vaso de honra. Então você vai pensando nas pedras aí. Mas mesmo assim, mesmo a gente ferida, mesmo a gente machucada, mesmo a gente toda errada, o Senhor nos escolheu. E Ele nos escolhe pelo amor dEle. Ele não nos escolhe porque nós merecemos. Eu, durante 30 e poucos anos da minha vida, achava que, porque então eu sou amada por Deus pelo que eu faço. Exatamente, porque eu não roubo, porque eu não mato, porque eu não fumo, porque eu não bebo. Só que eu não sentia esse amor verdadeiro de Deus. Pelo contrário, eu estava tão distante desse amor. Deus te encontra como você está. Só que porque Ele te ama tanto, aí Ele vai falar: filhinha, vamos passar uma jornada ali na olaria, porque eu quero transformar você num vaso lindo. Eu não quero que você seja esse barro. Você quer continuar, né, no formato do barro? Às vezes Deus te encontrou, Deus levou você para a olaria, mas você está ali. Não, eu quero continuar sendo só um barro. Não, eu não quero ir passar roda. Não, eu não quero passar por esse processo. Deixa eu aqui, deixa eu ser um barro aqui. Aí você fica jogada no armário, lá, num canto, cheia de pedra, cheia de coisas. E Deus vai pegar você, não, ainda não estou pronta. Quantos de nós fazemos isso com Deus? Deus começa a mexer, Deus começa a apertar e você, não faz isso. Que nem criança que vai tomar injeção. Não, pelo amor de Deus, não me leva. Mas aquela injeção vai curar a criança. O remédio vai curar. E muitas vezes estamos fugindo das mãos do oleiro. Quantas pessoas têm medo de cantar? Quebra minha vida e faz de novo. Aí você só canta: eu quero ser, Senhor amado, como vaso na mão do oleiro. Mas você não fala: quebra minha vida e faz de novo. Porque não é gostoso. Jeremias 1:5 vai dizer: antes de formá-lo no ventre eu o escolhi, antes de você nascer eu o separei, designei profeta às nações. Deus escolheu Jeremias e ele não sabia nem falar. Deus escolheu a mim, eu não sabia nem falar. Quanto mais falar em público. Até hoje eu tremo na base. Tem que tremer, né, gente? Se você não treme, aí você já perdeu o medo, né? Tremo. A gente tem temor. Mas o Senhor escolheu a você. Por mais que você se sinta incapaz. Por mais que você se sinta suja. Por mais que você se sinta não merecedor e não digna. Isso é a graça. É muito fácil você ganhar uma coisa porque você mereceu. Mas a graça é exatamente o contrário, é porque você não mereceu. Ele te escolheu. Isaías 41:9 vai dizer: eu os tirei dos confins da terra, dos seus recantos mais distantes eu os chamei. Eu disse: você é o meu servo. Eu o escolhi e não o rejeitei. Olha essa palavra, gente. Eu não o rejeitei. Talvez a sua vida seja pautada em rejeição. Você se sentiu rejeitada pelos seus pais, ou pelos seus avós, ou por uma professora, ou por alguém na escola, ou pelo primeiro namorado, ou até mesmo pelo seu marido. Você se sinta rejeitada. Talvez alguma experiência que você viveu e você se sente tão sem valor, tão sem importância. E Deus está dizendo: eu não te rejeitei, eu te escolhi. Então, quais são as palavras-chave nessa etapa? Deus nos escolheu e acredita em nós, apesar do estado que estamos. Deus te escolheu e Ele acredita em você. Gente, você precisa acreditar que Deus acredita em você. Você pode não acreditar em você. Eu não acredito em mim. Tá, beleza. Mas acredite que Deus acredita em você, que já tá bom. Porque se você acreditar que Ele acredita em você, você vai crer que Ele faz a obra. Água, segundo ponto. Beleza, o barro está lá, todo cheio de pedra, de pedregulho, de raiz, de sujeira. E o que acontece muitas vezes com os barros velhos, gente? Fica duro, não fica? Você já viu? Quem aqui já andou em sítio, em chácara, aqui, Sorocaba, interior, né? O pessoal às vezes vai para cidades aí do lado que tem bastante isso. A gente vê aquele barro duro que esfarela na mão. Já pegou aquele barro que esfarela? Tenta moldar aquele barro. Tenta fazer um molde dele. Não dá, esfarela. Por quê? Porque é um barro duro, é um barro seco. Deus não pode trabalhar conosco secas, duras. E o que acontece, gente? Quando a gente vive uma experiência sequer que seja de trauma, e trauma não entenda aqui como algo muito assim, sabe? Ai, minha mãe morreu, ai, eu fui abusada, ai, aconteceu assim um drama. Não. Trauma é tudo o que o seu inconsciente deu um significado ruim.
Às vezes pode ser uma coisa pequenininha para um outro, mas para você, aquilo te feriu de tal maneira. Gente, eu estava atendendo essa semana uma paciente. E ela chorava compulsivamente porque ela não consegue comer miojo. Você pensa assim, tem a ver? Que bom que você não come miojo, né, filha? Porque miojo, como diz minha filha, é uma dose de câncer diária. Mas eu falei, vamos lá, vamos tentar entender o porquê. E aí ela trouxe, porque eu pedia miojo para minha mãe, eu pedia, ela sempre falava, não dá, não dá para comprar. Aí um dia, no Natal, a mãe foi e fez o miojo e deu para ela, e foi o dia mais feliz da vida dela. Só que depois a mãe nunca mais deu. E hoje ela pode comprar miojo, e ela tem um sério problema com a mãe, de rejeição da mãe. E hoje ela pode comprar miojo, mas ela não come. Por quê? Porque ela não quer se conectar com o miojo, porque é o miojo, gente, não, é a mãe. É o afeto da mãe. Então assim, você está entendendo? Como às vezes você pensa assim, mas isso não é nada. Não, se dói, é tudo. Se dói, precisa ser trabalhado, precisa ser tratado. Não menospreze a sua dor. E aqui eu não estou dizendo para você ficar choramingando a sua dor, se colocando como vítima. Isso não tem nada a ver, tá? Isso é uma outra coisa que é uma disfunção comportamental. Eu estou falando aqui, você não desprezar a sua dor e cavar em Deus, que isso de repente pode estar te impedindo de alguma coisa. E as situações que nós vivemos nos endurecem. Quando a gente vive um trauma, o que a gente faz? Eu aqui vivi várias decepções com amizades, várias. E teve um período da minha vida que eu me fechei. Eu falei, não vou ter mais amizade com ninguém. Eu lembro que quando eu voltei a cursar a faculdade, eu entrava muda e saía calada. Eu só cumprimentava as pessoas. E uma moça falou assim para mim, mas por que você não se abre para amizade? Eu falei, eu estou fechada. Conscientemente estou fechada. Eu preciso ainda trabalhar ainda mais e curar essa dor. E depois... alguns meses depois eu me abri, inclusive essa moça lá na faculdade, que nem é cristã, foi um instrumento de cura para começar a abrir essa porta, mas eu precisei me abrir. Por quê? Porque o meu coração estava endurecido pelas dores da vida. Porque não é isso que a gente faz. Se você foi traída pelo marido, você fala, nunca mais que eu caso. Mas não caso de jeito nenhum. Tudo que você vive, você se fecha e você fala, não vou mais fazer isso, não vou mais fazer tal coisa. Se você montou um negócio e deu errado, você fala, nunca mais que eu vou montar um negócio. Você se fecha. E Deus quer curar esse coração duro. Ele quer trocar, na verdade, por um coração de carne. Que é o que Ezequiel 36, 26 vai dizer. Ezequiel 36, 26 vai dizer, darei a vocês um coração novo. E porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. E sabe como é feito isso, gente? Através da água. A água nesse barro que está farelento, que está duro. O que é a água? A palavra de Deus. Jesus, o que ele diz que eu sou? A água da vida. Quando aquela mulher vai lá, a mulher do poço, ela vai lá e ela oferece água a Jesus. E Jesus diz, se você beber da minha água, você nunca mais terá sede. Quem é a água? Jesus. Ele vai nos amolecer. É a palavra. E como a gente tem contato com Jesus? Além de vir à igreja, além de oração, é a palavra. E é a palavra, gente, que vai confrontando. É a palavra que vai quebrando o seu coração duro. À medida que eu li a palavra, em todos os processos da minha vida, era a própria palavra que ia me quebrando. A palavra de Deus me ensinou a ser esposa. A palavra de Deus me ensinou a ser mãe. Me ensinou a perdoar. A palavra de Deus confronta o meu orgulho. É a palavra. É a palavra, é essa água que precisamos. As palavras-chave, então, dessa etapa é palavra de Deus. E não é só quando você vem aqui na tela, assim, gente. É você ter a palavra. Você ler a palavra. Você ter contato com Deus vivo. Perdoar o outro vai amolecer o seu coração. Perdoar o que te feriram. Mesmo que a pessoa não reconheça, mesmo que a pessoa não te peça perdão. Você precisa quebrar o seu orgulho. Lembra? O coração duro precisa ser quebrado. E arrependimento. Aí você fala, não, mas arrependimento pegou pesado, né? Me lembro como hoje, no ano de 2014, a minha primeira ministração. Fui convidada a uma igreja que eu já tinha feito parte há algum tempo, uma igreja batista. E a palavra foi muito clara que Deus deu ao meu coração sobre arrependimento. Eu pensando, minha primeira ministração, achei que eu ia contar minha história, porque eu nem sei falar direito. E Deus me deu muito claro a passagem, né, sobre arrependimento. E eu ministrando, e contei a minha história. E fechei dizendo que eu tive que me arrepender dos meus erros. Eu terminei a palavra, veio uma moça lá do fundo com tudo. E ela veio assim, eu não entendi nada do que você falou. Peraí, como assim você teve que se arrepender? Mas você não foi a vítima da história? Você foi rejeitada, abusada, você teve que se arrepender? E aí eu pensei, realmente ela não entendeu nada. Eu tentei explicar ali para ela, mas ela estava com o coração duro. Você precisa se arrepender do quê? Vamos lá.
Sim, você, quando era criança, viveu uma situação em que você foi vítima. Aqui, quem foi deixado, quem foi rejeitado, uma pessoa que não teve a figura paterna presente, se você foi tocado indevidamente, se você viveu abusos emocionais, aquela mãe que vivia xingando você de tudo quanto é nome, xingando você de tudo quanto é palavrão, dizendo que você não ia ser nada na vida. Uma mãe manipuladora, narcisista, isso são abusos emocionais. Disso, você foi vítima naquele tempo, quando você era uma criança, que você não podia se defender. Mas, dali, o seu sistema de defesa teve que abrir alguns comportamentos para você conseguir sobreviver. Porque o seu cérebro, ele vai tentar preservar a sua vida, porque é para isso que ele foi feito. Então, naquele momento, você aprendeu a se virar sozinha. Você aprendeu a quem não teve um pai e uma mãe que fizesse uma comida quando era criança, que cuidasse. Você, às vezes, com 7 anos de idade, você estava cuidando dos seus irmãos, fazendo comida para eles. Só que isso é um trauma, porque você assumiu uma responsabilidade que você, cognitivamente e emocionalmente, não estava pronta. Um abuso numa criança de 3 anos, de 5 anos. Ninguém está pronto para um abuso, mas muito menos uma criança, que não sabe nem o que é aquilo. É roubada a inocência. Então, nesse momento, comportamentos são ativados para te defender. E desses comportamentos, você precisa se arrepender. Um exemplo prático. Eu fui vítima de abuso sexual dos meus 5 anos até quase eu casar. Até quase os meus 15 anos. Eu casei com 16 para 17 anos. O que acontece? Vários homens tocaram em mim indevidamente e tantas outras coisas que eu descrevo nos Saradas para Sarar. Quando eu casei, eu levei toda essa bagagem para o meu casamento. Quem que sofreu a consequência disso? O meu marido, que não tinha nada a ver com a história. Então, eu era uma pessoa extremamente insubmissa, porque eu falava, agora homem nenhum vai mandar em mim. Ah, mas não vai mesmo. Mandava pôr a boca aqui, fazia ali, fazia... Agora não vai. Então eu me tornei uma pessoa o quê? Orgulhosa, insubmissa. Inclusive, descumprindo os princípios bíblicos. Entende? Então, como um comportamento, ele precisa ser desconstruído. Você precisa se arrepender disso. Esses dias li um livro, e eu sempre ministrei isso sobre arrependimento nesse sentido, e eu li um livro esses dias de uma psicóloga, e ela dizia exatamente também que a gente precisa se arrepender dos nossos maus comportamentos, mas ela colocou uma coisa que eu falei, uau, eu não tinha pensado dessa maneira antes. Ela diz, você precisa se arrepender de quem você não é, porque o trauma tornou você a pessoa que não era para você ser. Deus te fez uma pessoa com uma essência, e o trauma, as dores da vida, te torna uma outra pessoa. Por isso que você precisa voltar e sendo quebrada para você se reconectar com a sua essência. Amém? Depois a gente passa pelo processo da limpeza. Então o barro está molinho, né? Jogou bastante água, tal. Então vem pela limpeza. O que acontece? Depois que o barro está mole, aí começa ali os processos, né? O que vem? O oleiro vai usar ali várias ferramentas, espátula, estilete, pinça, rolo. Aí ele vai pegar o barro, ele vai esticar, aí ele vai passar o rolo. Imagina, né? Vai pensando na sua vida emocional, aí na sua vida financeira, nos seus relacionamentos. Aí ele vai esticar aquela massa. Depois ele vai pegar uma espátula, ele vai arrancando as pedrinhas. Ele, opa, uma pedra aqui, uma pedra ali, tem uma raiz aqui, tem outra ali. Aí então ele pega o estilete, e aí ele passa assim, ó, no barro todinho, na vertical, depois na horizontal. Ai, gente, pensa, gostoso, né? A gente sendo assim estiletada por Deus, que delícia. E ele vai tirando, né? Aí depois, o que ele faz? Pensa assim que acabou, né? Não, aí ele vira a massa do outro lado. Aí ele começa tudo de novo. Aí quando você pensa assim, já aconteceu com você? Gente, você passou por um deserto, uma luta, uma prova. Aí quando parece que para, você respira e fala assim, ufa, acabou. Uma semana começa tudo de novo. É ele virando a massa. Assim, pá, virou, agora de novo. Passa o rolo, passa o estilete, passa de novo a espátula. Tenso, né, gente? O povo não dá um pio, silêncio da morte aqui, né? Ninguém gosta dessas palavras. Ninguém gosta, né? Receba, né? Não, esse aí eu não quero receber não, né? E aí ele vai fazendo tudo isso para quê? Porque se, na hora que esse vaso, quando estiver já no molde do vaso, for para o forno, se tiver uma pedrinha, uma bolha que seja, o vaso estoura. Aí o que acontece quando o vaso estoura? Volta de novo lá, todo o processo, né, gente? Então, por isso que os processos são demorados. Por isso que os processos precisam ser feitos de uma maneira, sabe, sem pressa. Deus trabalhando mesmo, porque senão depois você tem que voltar tudo de novo.
Aí você passa tudo de novo pelas mesmas coisas, é igual prova. Escola, quando você repetia, você tinha que fazer tudo de novo. Os seus amigos tudo já passando de ano e você lá. Porque às vezes, em vez de estudar, você ficou brincando, né? Então tem muito isso da nossa ação também, né? E Deus vai usar, gente, essas mesmas ferramentas, estilete, a espátula, o rolo, né, gente? Eu fico imaginando igual o pão, né? Você faz o pão assim, você pega o rolo e amassa, assim, que delícia. Ele vai usar isso para tirar da gente o quê? Essas sujeiras, perdas, dores, abusos, traições, marcas, feridas, são pedras que estão ali na gente. Mas também os sentimentos, inveja, egoísmo, orgulho, ciúmes, ira, cobiça, angústia, medo, carência. Lá em Isaías 53:10, eu vou ler na versão A Mensagem. Então essa vai estar bem diferente porque é uma versão bem contemporânea. Isaías 53:10 diz assim: mas era o que o Eterno tinha em mente desde o início, esmagá-lo com sofrimento. O plano era que ele se entregasse como oferta pelo pecado, para que assim visse o fruto disso, vida, vida e mais vida. E por causa dele, o plano do Eterno se realizará. Gente, a dor gera vida, gerou vida eterna através de Jesus. Esse versículo se refere a Jesus. Era plano de Deus esmagar Jesus. Agora, Paulo vai dizer que a gente também é coparticipante de Jesus também nas obras, mas também nas dores. Então nós também não estamos imunes a algumas dores. E essa dor gera vida abundante em nós. Eu agradeço a cada dor que eu sofri, a cada decepção, a cada frustração, porque isso hoje, passar por isso, com a ajuda de Deus, vencer a isso, me render, me tornou uma pessoa mais forte. Então isso vai gerar mais vida. Então as palavras-chave nessa etapa é: a dor é necessária. Você precisa se limpar dos seus pecados. Por quê? Porque eu falei, raiva, mágoa, inveja, ciúmes, tudo isso são pecados. Você precisa se santificar. Essa etapa dolorida é aquela etapa da santificação, da limpeza. E você precisa ter paciência com você mesmo, porque é uma etapa bem demorada. Depois nós passamos pela etapa do amassar. Ai, não estava bom? Ele já não amassou? Não, agora a massa teoricamente está limpa, né? Então agora que ele vai amassar mesmo. Aqui quem faz pão, gente? Quem faz pão caseiro aqui? A grande parte aqui da gente tem que fazer mais pão. Não? É tudo fácil comprar na padaria hoje em dia, não é verdade? É bem melhor, né, Roberta? Mas assim, o pão nos ensina, né? Fazer o processo do pão nos ensina. Quando você está trabalhando ali a massa do pão, o que acontece? Ao contrário do barro, o pão ele vai estar bom quando ele não está grudando mais na mão, né? Quando você sente que ele não está grudando mais na mão, então ele está bom para você manusear ele. O barro é o contrário. Lembra que o barro passou pela água e que ele foi limpo? Então imagina um barro com água. O que ele fica? Meio molengão, né? O barro, ele é escorregadio, né? Então, essa hora, o oleiro vai fazer o quê? Ele vai manusear, vai amassar, vai bater. Eu, quando faço pão lá em casa, meu marido já sabe, opa, agora deixa eu, né, fazer minha academia aqui e colocar toda a raiva para fora. Tá, na massa do pão. E aí, nesse processo, né, o oleiro vai fazendo isso, ele vai dando porrada mesmo, gente. O barro apanha do oleiro. Só que nesse caso, quanto mais o barro apanha, o objetivo é para grudar na mão do oleiro, porque quando gruda na mão do oleiro, aí é que tá bom para ir para a roda. Ó, pega as dicas aí, tá? Quanto mais você fica distante de Deus, mais você apanha da vida. E quanto mais próxima e grudada de Deus você está, mais pronta para uma outra etapa você está apta. Então, quanto mais você fala, não quero buscar Deus, está doendo muito, não quero ir para aquele lugar secreto que dói muito cada vez que eu vou lá, você vai continuar apanhando da vida. Eu gosto do versículo que está em Jeremias 29:13, que diz: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Então essa etapa do amassar, que o objetivo é que o barro fique grudadinho na mão do oleiro, é relacionamento íntimo. Então as palavras-chave para essa etapa é: se agarre na mão dele. Se agarre nas mãos dele. Gruda nele. Porque quanto mais distante você estiver, mais você vai apanhar da vida. É melhor, gente, ser corrigido e disciplinado por Deus do que apanhar na vida, porque lá na vida as pessoas não têm misericórdia de nós. Aí chega a roda, então, aquilo que a gente vê muitas vezes quando assiste um filme, alguma cena, vamos lá para a roda. Aí o oleiro vai tentar colocar aquele barro que já
tá preparadinho ali na roda. Aí o bichinho desmorona, o bichinho escorrega e fica, igual você e eu. Não, mas não quero ficar aqui não, mas deixa eu sair daqui. Aí você tenta de todo jeito se esquivar de Deus, né? E o oleiro continua insistindo lá. Aí quando, enfim, o barro fica firminho ali na roda, o que faz? Que delícia! Aí o oleiro pega uma mão, coloca aqui por fora, e a outra mão ele põe por dentro. Aí ele faz o que, gente? Ele rasga. O que já está dando formato de vaso ali, ele rasga internamente, de cima a fora. Né? O que fala para você de rasgar? Quantas vezes você fala, não, Deus está me rasgando. Ou você também precisa se rasgar internamente para Deus. Quantas de nós, né, viemos à igreja e depois você mal fala com Deus durante a semana. Você não se rasga na presença dele, você não fala, tive inveja daquela pessoa, estou com raiva daquela outra, Senhor, está doendo isso. Você não expõe as coisas feias, você tem medo, você se afasta. E isso te afastar, lembra? Vai apanhar mais da vida. Então, aqui fala de 2 processos, de permitir ser rasgada por Deus e de permitir você se rasgar na presença dele. Gente, tem uma canção do Ministério Zoe que chama O Outro Lado do Amor. Aqui as meninas que estão aqui comigo até sabem um período ali que eu passei disso, que eu ouvi essa música com 6 meses. Porque eu até na época eu comentava com a Simone Rolício, eu falava assim, meu Deus, mas parece que Deus pega a gente e ele assim que rasga a gente, ele arrebenta a gente. E não dá para entender que isso é amor. E a canção diz exatamente isso, o outro lado do amor. Porque Deus muitas vezes nos rasga, nos fere, mas por quê? Porque Ele sabe que se a gente continuar com as nossas vontades, com os nossos desejos, com os pecados, com as impulsividades, com as compulsões, a gente vai para a morte. A gente vai, e legal, né, gente? Porque a gente não vai sozinho, né? Você arrasta pelo menos seus filhos. É o que eu falo, Deus está curando essa geração para preparar a próxima geração. A gente fala tanto da volta de Jesus, mas nós somos responsáveis por preparar as gerações que virão para a volta de Jesus. Não é só sobre você, não é só sobre você. A partir do momento que eu fui curada, a minha geração, a minha casa, as minhas filhas tiveram um destino mudado por conta da minha atitude, de me render a Deus e permitir Ele fazer. Então a sua atitude tem muito poder. Aí estamos lá nessa roda, né? Depois que ele rasga, ele vai ali apertando. E ele começa a fazer pressão. E a mão do oleiro começa a fazer pressão internamente. E vai ficando, inclusive, as digitais do oleiro. Por que ele faz isso? Porque ele precisa ver se ainda sobrou alguma pedrinha. Porque nessa hora ele vai verificando, opa, será que ainda ficou alguma coisa? Então você imagina, né? A mão de fora não está pressionando tanto, está dando apoio. Mas a mão de dentro está apertando. Assim é Deus conosco. Com uma mão ele nos segura aqui, opa, não vai cair não. Mas com a mão interna ele está apertando. Por quê? Porque ele está vendo, será que tem mais uma inveja aqui? Será que tem mais uma insegurança aqui? Será que tem mais uma comparação aqui? Será que tem mais uma falta de perdão aqui? Será que tem mais um vitimismo aqui? Ele vai passando o dedo e vendo se tem mais alguma pedra. Será que tem mais rejeição aqui que vai impedir minha filha de ser o que eu quero que ela seja? Ou será que na hora que ela for para o forno vai estourar? E as impressões digitais do oleiro fala sobre as impressões digitais do nosso Deus, do nosso Pai em nós. Vai ficar marcado. Você tem a marca de Cristo. Você tem a marca do teu Pai, o DNA dele. Como é isso? Eu não tenho valor. Você tem o DNA de Deus. A Bíblia vai dizer que você é a imagem e semelhança de Cristo. Você precisa crer nisso. Aí quando está terminando, que o vaso já cresceu, apertou, fez tudo isso, fala assim, acho que eu já vou sair daqui, né? O que o oleiro faz quando é um vaso? Ele vai dobrar a parte de cima do vaso. Porque o vaso tem aquela boca, né, que a gente conhece. Então ele vai dobrar o que a gente chama de boca do vaso. E segundo os estudos de um oleiro, muitas vezes nessa hora de dobrar a boca do vaso, muitos vasos se quebram, desmoronam. Agora você pensa, boca do vaso fala do quê? Sua boca e a minha, né? Que com a tua boca você pode destruir todo o trabalho de Deus. Com a tua boca. Deus está querendo te ajudar a ser uma mãe sábia. Você vai lá e fala, menino, vai nada, um vagabundo, preguiçoso, só fica nesse celular, vai ser o que da vida? Quantas palavras você não fala contra ele? Eu sou uma burra mesmo, eu não tenho nada de bom, não sei fazer nada de bom. Fala mal do seu casamento, fala mal da sua vida financeira, só reclama.
linguaruda, fala fofoca, critica, mas estou contando para você orar, né? Aquela famosa coisa que a gente sabe. Tudo isso você vai desmoronar e vai ter que voltar pelos processos tudo de novo. Então, lá em Jeremias 18:4, vai dizer: mas o vaso de barro que estava sendo formado se estragou em suas mãos e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Deus não vai desistir, você pode ter certeza. Essa palavra não é de acusação, é de amor, é de acolhimento, de que ele não vai desistir, mas que o que você vai passar, o tanto que você vai sofrer, vai depender também da sua ação. Aí as palavras-chave para essa etapa é alinhar. Você precisa alinhar a sua vontade com a de Deus. O que Ele quer? Alinhar os teus sonhos, os seus desejos. Você precisa centralizar. O oleiro está centralizando ali, barro. Você precisa se centralizar, se colocar no centro da vontade de Deus. Gente, e eu falo isso. O centro da vontade de Deus não é o lugar mais confortável para se estar. Mas sem dúvida nenhuma é o melhor lugar para se estar. É desconfortável estar no centro da vontade de Deus. Porque, não sei na sua vida, mas na minha, Deus faz tudo o contrário do que eu quero. Ele me mostra uma visão final. E eu imagino que para eu chegar naquela visão final vai ser assim, vai ser assado. Afinal, na vida de todo mundo está sendo assim. E comigo é tudo diferente. E eu quero que seja assim, igual todo mundo, porque eu não quero que fique falando de mim. E Deus fala: eu vou levar você, Roberta, por um caminho que é como a cura ao sábado, sabe? Quando Jesus curou aquelas pessoas ao sábado, os religiosos falavam: mas não pode curar sábado. Por quê? Porque era fora da regra. Deus me leva por um chamado que é fora da regra religiosa, mas eu não queria, porque eu queria ser igual as pessoas, para eu não ser criticada. Mas Deus não vai me levar para ser aplaudida pelas pessoas, mas cumprir o que Ele colocou no meu coração. Então não é fácil estar no centro da vontade dEle. Não pensa você que alinhar, que eu quero uma coisa e Deus quer outra, e eu tenho que alinhar com o que Ele quer. Não pense para você que para mim é fácil. E eu tenho que aceitar esse caminho, porque enquanto eu não aceitar, eu vou ficar brigando, e as coisas não vão dar certo. Porque não adianta você querer ir por um caminho que você acha que é o melhor. Não vai dar certo. Você não vai obter êxito. Essa etapa que a gente falou, então, fala sobre ser rasgado por Deus, você se rasgar. Sobre pressão interna, receber pressões internas. Mas, ao mesmo tempo, estar com as digitais do seu pai. E você vai crescer. Porque o vaso cresceu. Mas você precisa tomar cuidado com o que você fala. Para não ser refeita novamente. Tudo de novo. Aí o vaso saiu da roda. Ai, tá pronto, né? Não. Aí o oleiro vem com estilete para tirar os excessos. Porque antes de ir para o forno, esse vaso precisa estar no molde que é para ficar. Então ele vai tirar os excessos. Vai tirando os excessos do próprio barro mesmo, para ficar numa forma uniforme ali, né? Quantos excessos nós temos? Excessos provêm de faltas. Faltas da sua infância, da sua vida, de hoje. E quantas vezes somos impulsivos, compulsivos, comemos demais, falamos demais, compramos demais, tantas coisas. E esses excessos nos adoecem. E Deus quer tirar esses excessos, até da religiosidade. Você que ama criticar aquela menina que anda com saia curta, com roupa decotada, tatuagem, cabelo estranho. Religiosidade. Deus quer inclusive tirar esses excessos. Não cuida da vida do outro, não, cuida da sua. Que o povo crente adora ficar falando, viu fulana? Filha do pastor, isso que é filha da pastora, né? Cuide da sua vida, porque já é difícil cuidar da sua, né? É que você não quer cuidar da sua, porque é isso aí, ó. Se cuidar da sua, você vai ter que passar a olhar para o que você não quer olhar. É ruim, não é bom não. Mas Deus quer tirar esses excessos. Excesso da fofoca, excesso de mentira. Conheci muita gente, Deus, na rede social, ó Deus é meu Deus maravilhoso, ó Deus poderoso. E conhecer pessoas que falam assim: como? Como que você tem coragem de falar de Deus dessa maneira se você mente da hora que você acorda, da hora que você vai dormir? Eu não vou entrar o porquê, porque aí tem na psicologia. Mas não importa, pecado é pecado e você precisa trabalhar. Se é trauma, vamos voltar, vamos trabalhar, vamos curar para você ser livre disso. Mas precisa se libertar. Palavra-chave então é retirar os excessos, que também pode ser uma preocupação, tá? Às vezes você é uma pessoa preocupada com amanhã, meu Deus, como que eu vou pagar aquela conta? Como que vai ser? Se eu vou sair na rua, eu vou pegar Covid, vou morrer. Como que vai ser isso? Como que vai ser aquilo? Também a preocupação tem as suas raízes. Em nenhum momento eu estou falando aqui: ai, gente, vocês são muito fracas, você não pode ser ansiosa. Não... Gente, quem sou eu? Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Só que Deus está sempre me moldando, sempre trabalhando para que eu confie, dependa dEle.
Então eu estou te ensinando o que eu estou ensinando para mim todo dia também. Eu estou pregando para você e para mim, para eu nunca esquecer. Excesso de preocupação, gente, você precisa confiar no teu Pai. Jesus vai dizer lá em Mateus 6, para que se preocupar com o que você vai comer, vestir? Olha a árvore do céu, olha lá o pássaro, olha a flor, olha, vai observar essas coisas. E às vezes você está tentando trabalhar, dinheiro, conseguir, e seus filhos, ó, largado. E Deus está falando, para, a preocupação também é excesso. O ativismo na igreja também é excesso, viu? Você que trabalha muito, que é uma bênção, você é uma bênção. Mas você só vive na igreja? Quantas famílias destruídas eu atendi, os filhos no homossexualismo, os filhos nas drogas, porque os pais viviam no altar na igreja e os filhos, tudo abandonado. Excesso de também servir a Deus também não é saudável. Tudo com equilíbrio, porque o seu primeiro ministério é a sua família. Secagem. Aí tem, sim, você saiu lá, né? Saiu do vaso, né? Saiu lá da olaria, retirou os excessos, aí vai secar, não vai direto para o forno, você vai secar. Porque o barro ainda está mole. E na hora da secagem, gente, os vasos precisam ficar com uma distância grande uma da outra. Então, você vai ficar isolada. Essa fase, as fases que eu estou descrevendo, tá, gente? São fases reais da olaria com barro. Eu estou sempre atrelando aqui com a nossa vida. Essa fase, nós precisamos ficar muitas vezes distante de algumas pessoas. Porque quando um vaso mole encosta no outro vaso mole, marca, mancha, certo? Estraga, tem que voltar, tudo lá de novo para os mesmos processos. Então, às vezes nessa fase vai sair pessoas da sua vida. Você vai se sentir mais isolada, mais quietinha, sabe? Mais deixada até de lado. Se você talvez tenha até um chamado ministerial e você já entendeu isso, às vezes nessa hora ninguém vai te chamar para nada. Nem para pregar, nem para fazer um áudio no WhatsApp. Nem para nada. Sabe assim, nossa, esqueceram de mim, meu ministério morreu. E é aquele momento ficar quieto, ficar isolado. Não tem holofote em cima de você. Mas Deus está te deixando forte, porque o propósito desta fase na olaria é deixar esse vaso forte. Quanto mais seco, mais forte, melhor na hora que ele for para o forno. Porque tudo vai ter a ver com o forno, gente. Porque o forno vai ou racha. Ou você sai bom, ou você sai arrebentada. E o forno é as provações da vida, né? O fogo. Que é a próxima etapa, né? Então, as palavras-chave dessa etapa aí da secagem você fica escondida, guardada, isolada. Você pensa, ninguém me vê, ninguém manda um WhatsApp, ninguém manda uma palavra. Parece que eu não existo, mas Deus está deixando você desse jeito mesmo, porque é você e Ele aqui, ó. Agora é sem interferência de ninguém, ó. É aqui, ó. E aí chega então a fase mais importante, né? Que vai definir todas essas outras etapas que eu te falei. Se elas foram bem feitas, é agora no forno que vai definir o negócio, né? 1 Pedro 1, versículos 6 e 7 vai dizer: nisso vocês exultam agora, ainda agora, por um pouco de tempo. Devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé de vocês é muito mais valiosa do que o ouro, mesmo quando refinado pelo fogo. É genuína e vai resultar em louvor, glória e honra quando Jesus for revelado. Qual é o propósito das nossas provações? Para que nós possamos ter a nossa fé aperfeiçoada, genuína, e que o nome de Jesus seja glorificado. Então, gente, nessa etapa é fogo. Eu não preciso nem falar o que é fogo numa provação, né, gente? Que vocês bem sabem, todo mundo sabe. Mas ainda assim, lá na etapa da olaria coleiro, o vaso está lá no forno. Aí quando o oleiro acha que ele já está bom, ele tira um pouquinho e bate na boquinha do vaso. Se emitir um som meio xoxo, ele volta de novo para o forno. Ó a boca de novo aí. Na hora da provação, né? Ah, mas eu sirvo tanto a Deus, não é possível passar por isso. Ah, mas blá 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 blá. Ah, blá 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 blá. E você murmura, e reclama, e fala. Cuidado, que você pode voltar para o forno. Às vezes você ia sair do forno. Aí ele viu o que estava falando, ele... mais um pouquinho para o forno. Cuidado com o que você fala, né? Sabedoria. Aí sim, saiu do forno você. Aí você saiu do forno e você fala assim: nossa, agora eu vou brilhar. Agora o meu negócio vai bombar, minha loja vai vender um monte de roupa. Agora eu vou fazer aqueles bolos que todo mundo vai conhecer. Agora eu vou fazer aqueles crochê, aquelas coisas. Agora o meu ministério vai bombar, agora pá! Aí Deus fala: não, vamos esfriar, né? Porque você está muito quente. Aí você vai ser esfriada. Não para, gente. Não para. Aí você vai ser esfriada. Esfria o vaso. Aí esfriou, você fala: beleza, né? Agora, vamos lá. Aí não, você vai ser lixada. Aí ele vai lixar o vaso.
para poder pintar. Lixar fala o quê, gente? Lixa, seu irmão, sua irmã é a lixa na sua vida, né? Seu marido, os filhos, né? Provérbios 27:17, como o homem afia o ferro, o homem é o seu companheiro, como o ferro afia o ferro. Então, gente, olha, fala de lixa, fala de relacionamento. Deus vai usar. E aí, então, vem o acabamento final. Ai, até que enfim, né? Aí, Deus vai dar a cor, vai pintar, vai te dar dons, talentos, ou vai te fazer ver o que já estava em você, vai te acrescentar, porque Deus acrescenta dons. Eu não tenho dúvida que Deus acrescentou dons na minha vida, senão eu não estaria aqui fazendo o que eu faço hoje. Outras coisas estão lá dentro, você vai ver. Então, aquela parte de fora. O de fora é para o outro ver. Os seus dons servem para quê, gente? Para você? O fruto é para você comer? É para o outro, é para alimentar o outro. Então, agora é a hora de você estar lá na prateleira, as pessoas veem. Vem a luz. Aí sim vem a luz. Mas para glorificar a quem? Olha o que fala em 2 Coríntios 4:7. Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Aí o outro vai ver. E é muito fácil as pessoas verem aqui, ó. Muita gente sabe um pouco da minha jornada, mas não sabe. Só quem sabe mesmo de verdade tudo que eu vivi, meu marido e grande parte até minha amiga Daniela, beijo. Mas assim, é só você e Deus que sabe aquelas horas de secreto, de choro, de rolar, de babar. É, gente, aquelas melecas, nariz, tudo, só você e Deus. Aí aqui é fácil, né? Fala, nossa, olha fulana, olha como ela fala bem, olha não sei o quê, olha o outro, olha aquele, olha aquela que unção como canta. Ela corre para lá e corre para cá, ô bênção. Não sabe, né? Quando você já correu na vida para lá e para cá, né? Para poder correr aqui também. Então é fácil ver o palco das pessoas sem ver o bastidor das pessoas. Então, é para a glória de Deus. Lá vai dizer em Mateus 5,16, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Sim, você tem um brilho. É para a glória dele? Sim, mas você também tem um brilho. O que Deus está falando aqui? Ó, brilha a sua luz. Aí é a hora de você não mais se esconder. Porque aí parece que quando chega na hora de você aparecer, eu era assim, queria aparecer, na hora que era para aparecer eu não queria mais aparecer. Aí era hora de aparecer mesmo, porque o coração foi trabalhado, o ego, as motivações erradas foi passada no fogo, passada no estilete, tudo isso, né? Aqui esses processos quebra tudo o ego também. Aí é a hora que Deus vai falar, não, agora brilha a sua luz. E você não pode se acovardar. Você também tem que acreditar em você, que existe uma luz em você. Que existe coisas boas dentro de você. Ah, mas está todo mundo fazendo, mas está todo mundo falando. Todo mundo faz bolo, todo mundo faz unha, todo mundo faz cabelo, todo mundo faz crochê, todo mundo tem loja de roupa, todo mundo prega, todo mundo escreve, todo mundo canta. Mas se Deus te chamou para fazer uma dessas coisas, faça. Porque o jeito que você vai fazer é diferente. Gente, a gente come tanto de bolo, né? A Simone Rolinha que faz bolo. Quem quiser encomendar bolo com ela, se ela faz ainda, não sei, né? Faz tempo que... Mas você come um bolo, você fala assim, que delícia esse bolo. Aí você vai comer um outro, você fala, nossa, que gostoso também, mas é diferente. Mas o dela é melhor, o outro é pior. Não, não tem melhor ou pior, são diferentes, propostas diferentes. Fulana prega que não sei o que, a outra parece que fala a mesma coisa, mas não é a mesma coisa, porque é diferente, porque ela tem as experiências dela, o jeito dela falar, os dons, os talentos, o que Deus acrescentou. Não se acovarde. Se Deus te chamou para empreender, para fazer algo, para estudar, para ser uma professora, o que quer que seja que Deus está te chamando, se você está nessa fase, faça, deixa a luz de Cristo brilhar sobre você. E aí, nesse tempo, então, né, as palavras-chave são espera, você vai esperar por um tempo, depois você vai ser lixada, e aí então vem os dons e servir as pessoas. E vem por último a utilização. Para que esse vaso serve? Todos os vasos são para a mesma coisa? Não. Tem vaso que é para carregar água, tem vaso que é para flor, tem vaso que é só para ficar de enfeite, tem vaso que é para sei lá o quê. Abrigar flores, guardar coisas. Tem gente que fica guardando coisas, né? Você olha lá aquele chave, um monte de coisas, bagunça. Cada objeto é para uma coisa. É que eu falei de vaso, mas quando a gente pensa em olaria, você pensa numa travessa, você pensa num copo, numa caneca. Quantas coisas dá para se fazer com barro? E aí cada um vai ter a sua utilidade e o seu lugar de ficar. O lugar do vaso que carrega água não é no mesmo lugar que está ali com a flor. Entende? Então você tem o seu lugar. Você tem o seu propósito, você tem o seu chamado. Então as palavras-chave para isso é propósito. Não se compare. Não se compara com outros vasos, com outros objetos. E ocupa o seu lugar e desempenha a sua função.
Uau, né, gente? Ó, que delícia. A palavra vai ficar aí reverberando na vida de vocês, viu? Nessa semana eu creio em nome de Jesus. Então a gente vai agora, antes de eu orar, só repassar aqui, tá? Escolher o barro. Deus te escolheu. Mas você precisa permitir que Ele te amoleça com a água. Vá para Cristo. Leia a palavra. Permita que Ele te estique, que Ele te limpe, que Ele arranque todas as pedras, que Ele retire as bolhas com aquele rolo que vai te comprimindo. Permita Ele te amassar, bater, para você agarrar na mão dEle. Permita então Ele te centralizar na roda, alinhar a vontade dEle, a sua. Permita Ele fazer pressão dentro de você, deixar as digitais dEle. E aí então você vai para o forno, sai dali, espera mais um pouco, vai ser lixado mais um pouco, para você então executar o seu propósito, o seu chamado. Agora, gente, essa fase, embora pareça ser bem longa, dentro disso, tá, de uma maneira prática, é claro que Deus ele vai nos usando, tá? Ele vai nos usando um pouco aqui, um pouco ali. Eu estou dizendo que no propósito geral, naquilo que é como se você estivesse pronta, não pronta para a glória, né? Porque enquanto somos humanos, estamos suscetíveis ao pecado, estamos suscetíveis às consequências desse pecado. Então sempre precisamos buscar esse aperfeiçoamento. Mas no sentido daquilo que é você está pronta, é isso. É para isso que eu tinha te formado. Você encontrou com a sua originalidade. Você resgatou a sua essência. E aí, vez ou outra, né, quando a gente achar que a gente está muito assim, já se esquecendo, papai pega na nossa mão e leva de novo para uma ou outra fase, ou dependendo da situação, para todas. Mas que nós possamos ser humildes nesta tarde. Abrirmos o nosso coração para Deus nos melhorar. Porque não é só sobre você. Como mãe, como esposa, como líder, como pastora, como uma empreendedora, como uma professora, como uma profissional, como que quer que seja. É sobre as pessoas que também estarão à sua volta. É sobre o Cristo que você vai revelar através das suas ações. Como que vamos revelar Cristo se a gente grita, berra, está descontrolado emocionalmente? Não sabe como lidar com um casamento difícil. E Deus hoje Ele quer nos moldar para que a gente seja um vaso forte para a glória dEle. Amém?